Eu estou aqui com o professor Jefferson Gomes, que é professor do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e também superintendente da Confederação Nacional de Tecnologia. Para Tecnologia e Inovação. Para Tecnologia e Inovação da CNI. Professor, diga qual a importância dessa instituição para o nosso Brasil e também quais são as novidades que o senhor tem para o nosso Rio de Janeiro. Bom, boa pergunta, hein? A CNI, ela é responsável por um conjunto de entidades do sistema indústria. O Senai, que vocês devem conhecer, é uma delas. Eu trabalho com tecnologia e inovação para esse setor. Perfeito. Tecnologia e inovação para as empresas. Perfeito. Há uns 10 anos, nós pensamos o seguinte: o Senai é uma estrutura extremamente tradicional. Verdade. Sabe que o Senai já formou mais de 80 milhões de brasileiros. Eita, pai. Por ano, são 2,5 milhões de brasileiros formados no Senai. Eita. Então é a maior escola do mundo em formação para o mundo do trabalho. Quase todo mundo que se forma no Senai está empregado. Bacana. Bom, mas há 10 anos a gente imaginou fazer um pouco diferente. Perfeito. Construir centros de desenvolvimento, centros de inovação nesses lugares. E o que aconteceu? Depois de 10 anos, montamos 26 institutos de pesquisa. Perfeito. E já atendemos mais de 1.500 empresas no Brasil. E são mais de 2.000 projetos, com 2 bilhões de reais em projetos. Bacana, importante. A gente já teve lançado um satélite do espaço. Tem hoje um submarino sendo testado, submarino autônomo, sendo testado no Mar do Norte. No Mar do Norte, lá na Europa. Perfeito. Outro lá no mar, no Dubai. Uma vacina para a Covid, enfim, são muitos projetos desenvolvidos por brasileiros. Bacana, eu acho que é importante, inclusive até depois, após essa pandemia, a gente precisa ter mão de obra qualificada. A gente vê que as pessoas perderam seus empregos e para você poder avançar, você poder crescer, você poder se encontrar no mercado de trabalho, que a mão de obra está difícil, ele tem que estar qualificado. Mestre, a gente tem um problema sério no Brasil e seria muito bom que as pessoas começassem a conversar disso. Perfeito. Só 9% da população brasileira, de mais de 200 milhões de habitantes, tem algum tipo de formação para o mundo do trabalho, só 9%. É verdade. E a gente tem um problema clássico, porque a gente não consegue formar, 70% da população brasileira não termina o ensino fundamental. É verdade. Consequentemente, se a gente conseguisse formar um pouco mais, a gente dava emprego para essas pessoas, porque forma para um trabalho. A gente tem um problema seríssimo de falta de mão de recursos humanos, não mão de obra, que mão de obra não se fala mais. É verdade, de recursos humanos. A senhora teria alguma ideia para poder ampliar esses centros? Por exemplo, aqui a nível de Rio de Janeiro, né? A gente realmente perdeu muita mão de obra. E as pessoas elas estão meio desencontradas em entender e saber o que ela quer da vida e entender também, naturalmente, a qualificação lhe outorga imediatamente a possibilidade dele estar ingressando no mercado de trabalho. Liberta, né? Liberta e tal. E algumas dessas tecnologias de hoje, mais avançadas, também têm a condição dele ter uma remuneração melhor em relação à coisa da própria inovação da tecnologia. O que o senhor pensa sobre isso? O que seria alguma ideia de fazer parcerias com o governo do estado, com as prefeituras, para elas poderem ceder algum espaço, para poder fazer uma parceria com a instituição e fazer com que essas crianças elas se motivem, né? Os jovens, os adultos também. Primeiro é importante dizer que o Senai do Rio de Janeiro é bem ativo. É bem ativo, é verdade. O Senai do Rio de Janeiro é muito ativo, tem formação para vários tipos distintos existentes, desde o mundo do tradicional, do óleo, do gás, do petróleo, aquilo que você entende por pessoa trabalhando numa soldagem, ou seja, são profissões que, por incrível que pareça, que parecem ser muito brutas, mas são as que melhores pagam, remuneram, As melhores remuneram. Você está vendo aí, você jovem, você que está desempregado, olha a dica do nosso professor Jefferson Gomes, você tem a oportunidade de procurar um Senai para você poder se qualificar em várias atividades que o mercado de trabalho está aberto, né, professor? Mas fora isso, a gente tem no mundo 7 bilhões e meio de habitantes. No mundo, Perfeito. Não vamos falar só de Brasil, porque dá a impressão que ele está sempre murmurando, né? Verdade. Mas no mundo são 7 bilhões e meio. No mundo, nós temos aproximadamente 3 bilhões e meio de pessoas que têm algum tipo de carteira de trabalho.
Verdade. Trabalho. Sabe de uma coisa? A gente tem aproximadamente no mundo hoje 1 bilhão de pessoas que estão em profissões que não existiam há 9 anos. Entendi. A coisa está se... São muitas profissões na área digital. São na área muitas digital. profissões Verdade. lançadas em função desse serviço que o mundo digital trouxe. a globalização. Resultado prático. A gente sabe que antigamente a gente fazia uma profissão para a vida toda. Hoje a gente estudava uma profissão para uma vida toda. Né? Nós somos dessa época, né? Nós estudamos uma profissão para uma vida toda. É verdade. Hoje você tem que estudar uma vida toda para ter uma profissão. Uma profissão, verdade. Resultados. Especialistas dizem que nos próximos anos, as pessoas que têm hoje em torno de 20 anos, os jovens, 15 a 20 anos, terão ao longo da sua vida 6 carreiras. Para ele poder estar inserido no mercado de trabalho. Não são 6 empregos. Não, são 6 carreiras, 6 profissões distintas. Resultado. Conhecer um pouquinho de cada coisa. Acessar estudos tipo o Senai é fundamental, porque eles vão formando, tem cursos de longa duração, cursos de curta duração, e eu acho que esse que é o ponto. Eu estou falando de educação, eu não estou nem falando de tecnologia. Não, verdade. Isso que o senhor está falando é importante. Agora o senhor falou de cursos de curta duração, porque, a bem da verdade, a gente, de alguma forma, nesse país que a gente precisa ter uma melhor qualidade no ensino fundamental e médio, e fazer com que a educação seja valorizada, pensando nessa coisa também da qualificação, para ele poder ter um emprego, aprender um pouquinho de cada coisa, para ele poder ser aproveitado numa empresa ou outra, que não naquela profissão engessada, como o senhor acabou de dizer. Ele vai ter que fazer umas 6 carreiras para ele poder estar apto a poder pegar um cargo ou outro desses tradicionais que a gente tem. De curto prazo, o que o senhor recomendaria para o telespectador que está nos assistindo? Fala assim, se você fizer um curso hoje de eletrotécnica, que é um curso menor, de menor tempo, de menor carga horária, para ele poder rapidamente estar apto a ingressar no mercado de trabalho. Assim, alguns exemplos. Alguns exemplos? Eu vou pegar desde o mundo digital até o mundo mais hard. Perfeito. Bacana. O mundo digital é muito simples. Não importa se você quer desenvolver um sampler, quer desenvolver música, não importa se você quer desenvolver um curso de cinema, não importa se você quer desenvolver, enfim, qualquer coisa que seja digital, quer ser um influenciador. Você, na minha visão, você tinha que aprender alguns tipos de uma coisa chamada programação. E olha, eu vou te contar uma coisa. Antigamente era difícil programar. Para ser programador, né? Difícil. Quando fala programador, você fala assim, meu Deus. Hoje você tem 2 linguagens que são rápidas de aprender. Você aprende até no YouTube, viu? É mesmo? Aprende até no YouTube. Tem 2 linguagens, uma chamada R e outra chamada Python. Se você aprende, o salário dessas pessoas que sabem um pouquinho já é bom. Agora imagine o salário daqueles que aprendem bastante. Não, bacana. Então, é o maior caso de evasão hoje no país. Evasão de empregos. Que esses caras estão sendo contratados para trabalhar em ambientes, em casa, para empresas que são do exterior, inclusive. E ganham em outra moeda. Verdade. Então, assim, se você gosta de trabalhar com digital, se você gosta de jogar, é porque você tem informação matemática na cabeça. Os games, né? Você sabia que para quando você vai jogar, a gente fez um estudo bem interessante para saber o que acontecia com a educação. E a gente começou a fazer um perfil dessa gurizada que existe no ensino fundamental. Isso. Curiosamente, eles saem da escola, mas eles estão em níveis altíssimos de jogos. O nível de entendimento deles para isso, está com a cabecinha fresca para isso, é alto. Estão altos também em redes sociais. Perfeito. Mas eles saíram da escola porque não gostavam de matemática, não lhe dizia a matemática, e não lhe dizia também a língua nativa. Perfeito. Para você aprender nesse mundo de game e de redes sociais, você tem que ter a percepção de língua e de raciocínio. Então, se você é bom de jogo, saiba que você tem sim aptidão para aprender a programar. Bom, aí a gente vai andando no mundo hard, que é esse mundo que não adianta, o mundo não é digital. Se você está vendo essa reportagem agora, é porque você está na frente de uma televisão ou na frente de um computador, que ele é feito de plástico, vidro e metal.
Perfeito. O mundo plástico, vidro e metal, tem um monte de profissões para isso. Um monte de profissões que vão transformar. São as chamadas indústrias. Então, se formar, ir no Senai, procurar, o Senai da tua região sabe exatamente quais são as profissões que estão sendo chamadas. E aí tem um monte de chamadas para pessoal da mecânica, pessoal da eletrônica, pessoal da elétrica, pessoal da construção civil, pessoal de alimentos, pessoal de couro e calçados. Sempre tem. Se forme, é fundamental. Você vai garantir sustento para ti e liberdade. Eu acho que a maior característica do estudo não é dar um emprego, é dar liberdade. Liberdade, é verdade. A pessoa se encontrar com aquilo que ela gosta de fazer e ela ser remunerada por aquilo que faz, ela se satisfazer com aquilo que ela está fazendo, se encontrar, na verdade, no mercado de trabalho fazendo uma coisa que ela gosta, né? Não entra na história que não vale a pena estudar. Estudar é fundamental. É fundamental. O saber é importante para compreender, para aprender, e você resgata a sua autoestima podendo trocar ideias com outras pessoas e fazer disso o seu ganha-pão. Sabe, aqui tem uma editora que está apresentando alguns livros. Sabes que o que a gente mais sabe quando começa a saber? Que a gente não sabe. Não sabe, na verdade. É o mundo do saber infinito, né? Então você fica sempre puxando. É que nem você gostar de música. Você sempre vai... Eu gosto de música, então eu estou dando eu também adoro música. Mas consequentemente, você sempre vai querer um caminho, um rio diferente. E estudar, ler um livro, é que nem é que nem você pisar num rio. É o caminho. Sabe quando você pisa no rio? Eu acho que você que está na tela muitas vezes não sabe o que é pisar no rio. Você pisa no rio uma vez, na segunda vez não é igual à primeira. É verdade. Então você sempre visita um livro de várias formas. De várias formas diferentes. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui no programa Superação. Eu, Mano Jorge, que cheguei ao último posto da corporação do Corpo de Bombeiros, estou encantado com essa entrevista, podendo conhecer um pouco mais da sua pessoa, do trabalho que está desenvolvendo à frente do país, dentro dessa instituição, e trazer inovações aqui para o nosso estado, que nós estamos precisando, o nosso jovem está precisando desse gás, do resgate da autoestima e cair no mercado do trabalho. Senai, essa frente da indústria, da tecnologia e da inovação. Você não perca essa entrevista aí com o nosso professor Jefferson. Muito obrigado, mestre. Satisfação. Satisfação minha. Um abraço. Muito obrigado.